Vendo aí os slides? Estamos. Tá, beleza. Ok, então. Então, seguido da letra Mi, nós temos a letra Ni. A letra Ni, ela a forma dela em maiúsculo é igual ao nosso N. A forma em minúscula, como a gente já tem visto nas palavras que a gente tem estudado, ela tem essa forma aí, que é uma forma de parecida com um V, né? E aí, a diferença dela para o Y é que o Y, ele parece mais com o U mesmo, né? Então, ele tem essa forma aqui mais abaulada, enquanto o V, o Ni, tem essa forma mais angular. A transliteração é a letra N mesmo, né? Então, vamos já para as nossas transliterações e traduções. Como que é a pronúncia disso aí? Primeira palavra. Necrose. Necrose. Necros. Isso mesmo. Tradução? Relacionada aí com morto? Isso. Então, lembra que morte tem outra palavra, né? Morte é Thanatos. Isso. Thanatos, é. Thanatos é morte. Necros é isso mesmo. Morto. Da onde vem necrópsia, necrotério, necrópolis, necrose, né? Necromancia, né? Todos esses elementos são elementos que fazem menção à coisa morta. Próxima palavra. Neos. Não. Não. Ah, tá em cima, Nomos. né? Nomos, isso, olha de baixo. Nomos. Nomos. E nomos. Alguém arrisca a tradução? Não é cognato, não, né? Não. Não, então eu não arrisco, não. Nomos é uma palavra que a gente traduz por lei ou por mandamento. Isso. E até fica parecido com a cognato, né? Porque ela também pode ser norma. Então seria, né? Nomia, né? Anomia. Mas também é Anomia latim? significa... Isso. Anomia é latim, né? Mas isso aqui vem do grego, né? Anomos, né? Que significa sem lei, né? Isso, né? O A negativo, né? A gente fala de situações de anomia quando você perde, por exemplo, o controle, né, das situações, né? Por meio dos mandamentos e leis. E aí, lei, mandamento e norma aqui tem os mesmos sentidos, né? De maneira que o que o estudante de direito faz, em grego, chamaria-se nomonologia, né? Que é o estudo das leis. Na verdade, não o estudante de direito, mas, na verdade, o jurista, né? Que estuda a lei, né? O estudante de direito, ele mais opera a lei do que pensa a lei, né? Do que estuda a lei. Então, nomos é a palavra para lei. Aí, lei, tanto faz ser os mandamentos, quanto faz ser as normas e leis morais, éticas do cotidiano. Daqui a pouco a gente vai chegar no Ômicron, daí eu vou compor essa palavra aqui com outra para a gente poder entender os usos dela dentro da língua grega. A próxima palavra. Neos. Essa aqui é cognato. Esse Perfeito, é isso aí. novo. Novo. Nossa, a gente não fala. Então, de neófito, né? De É daí que vem, então, aquele, né, quando você fala o neo-ortodoxo, é um novo modelo de ortodoxia. Isso, exatamente, né? Neo-ortodoxia, que é o Calbart, né? Que é uma nova ortodoxia para contrapor-se ao liberalismo. Exatamente, né? Neófito, que é o novo, né? O sujeito que vocês militares falam moderno, né? O Thiago. O recém-chegado. Tudo pelo Thiago. E também da onde vem a palavra inglesa, né? New, né? Que é o novo, né? New. Não new de notícia, né? News, né? Mas new de novo. A próxima ali. Nus. Essa letra a gente não aprendeu ainda, né? Não é. Não, essa letra. Então. Isso. Nux. Muito bom.
Nux. A gente vai ver depois, né, o Xi, né, que é mais para frente, né? Mas Nux, na verdade, não é Nux, é Nix, né? É Nix. Nix. Porque o som é de Y. E aí, vocês sabem o que é Nix? Não. Tem um pedaço de guitarra? Então, Nix, ela é a palavra grega para noite. Tanto que você vai falar boa noite em grego é kalos nix. Kalos Nix. Boa noite, né? E kalos hemera é bom dia. Então fala Nix, né? Noite. Então é Nix. Nix também é o nome de uma deusa grega também, né? Que é um dos deuses primordiais, que é a deusa da escuridão, né? Que dela deriva todos os seres da escuridão. Então, Nix também tem essa conotação de divindade também. A próxima palavra? Nous. Então, lembra que aqui nós temos aquele encontro de ditongo. É nus. É, nus. É nus. Perfeito. Então, nus. Nus. Eu escuto isso aí muito lá em Minas Gerais, né? Nu. Só que não, né? Não é a mesma coisa. Noologia, nomotética, noética. Nus tem a ver com mente. Mente. Na filosofia é uma palavra muito comum. Mente. Mente no sentido, né, da onde estão os pensamentos, né? Uhum. Na verdade, estou apontando para a cabeça, mas não é isso que o grego também entendia também, né? O grego pensa que a mente, ela é um elemento do coração. Ao invés de ser da mente. No caso da língua grega, as emoções não vêm do coração, né? As emoções vêm do estômago. Tem essa relação assim, né? Não tem um... Do estômago. Principalmente no grego bíblico, né? Que vem do hebraico, né? Então, o hebraico, ele fala, né? Que das vísceras, né? Vêm as emoções. Essas emoções, elas podem ser relacionadas, então, ao fígado, ao estômago, ao baixo ventre ou à garganta. E do coração vem a razão, né? Que é a virtude, que é a boa vontade, né? Os bons pensamentos. Não associa-se à cabeça essas coisas, né? A mente no sentido do cérebro, né? Associa-se a outros órgãos, né? No sentido, né? É mais a nossa cultura ocidental que vai distanciando o coração como algo que é emocional, sentimental, da cabeça que é algo frio e racional. Mas o mundo antigo não conhece essa relação simbólica aí. E a última? Tá muito pequeno, cara. Anastasis. Isso. Anastasis. Isso, Anastasis. Anastasis não é um cognato, tem, inclusive, né, um famoso navio humanitário, né, que percorre a costa da África fazendo serviço humanitário com os Médicos Sem Fronteiras, que tem esse nome, né? Esse navio, inclusive, é um navio de uma organização religiosa chamada Jovens com uma Missão, e é também considerado uma divindade grega menor, né? E é uma das palavras mais importantes da fé cristã. Que isso, cara? O mais importante eu não sei, cara. Se você é cristão e não sabe o que significa isso, você não é crente. Cai, vem, mano. Vamos botar uma estrelinha aqui do lado, aqui, ó. Bota a estrelinha aí, cara. Anastasis significa ressurreição. Ressurreição. Por que ela é uma das principais, né? Porque sem ressurreição não há fé cristã, né? Sem ressurreição não há redimissão de pecado também, né? Não adiantou nada, né? Sem ressurreição, Cristo era só mais um rabino judaico. Era só um homem que não... Então, sem ressurreição... Tanto que vocês vão ver essa fala muito interessante naquele texto de Paulo, quando ele vai se encontrar com os atenienses. Lá, acho que é Atos 13, se não me engano, 16. Não tenho certo, né? Mas por ali no Atos, ali, né, Paulo vai até Atenas e vai discutir no Areópago, que é onde se discute filosofia, né? Com os filósofos da época, que eram, na sua maioria, ou epicureus ou estoicos, né? E aí ele começa...
O do Deus desconhecido, não é isso? Do túmulo do Deus desconhecido. Isso, do Deus conhecido, né? E aí ele vai começar a falar sobre quem é Jesus, né? Sobre quem é o Deus conhecido. Aí ele fala de Jesus, fala, no final ele fala sobre ressurreição. E aí o texto para, não sei se vocês repararam nessa parte, né? Ele fala, não, depois a gente escuta, Paulo, você mudou de assunto, né? O que não é uma coisa compreensível em português, mas é compreensível em grego, porque quando ele fala, né, ele está falando de Cristo, é como se Paulo estivesse apresentando um outro Deus para os gregos. Isso. Quando ele fala, e esse Cristo ressuscitou, a palavra Anastase significa um outro Deus. É como se Paulo, então, estivesse começando a contar agora sobre uma segunda divindade, né? A primeira divindade seria Cristo, a segunda divindade é Anastasis. E aí os gregos falam assim, não, peraí. Você já contou pra gente uma história, agora vamos elaborar, né? Vamos pensar sobre isso, e depois a gente volta. Você tá falando demais, Paulo, você é muito falastrão, né? Você fala demais, você é falador demais. Então, aí a razão pela qual isso acontece é porque na língua grega, da cultura grega, aquela palavra que Paulo usou era uma palavra que não deveria ser usada. Ele não poderia usar a palavra Anastasis ali, porque senão ele ensejaria um novo conteúdo. Como se abrisse um novo capítulo, né? Uma nova aula, né? Então, um Deus para ele não podia... Se fosse um Deus ressurreto, seria outro Deus, não mesmo? Não, imagina, jamais, né? Deuses não ressuscitam, porque deuses não morrem para os gregos, né? Entendi. Um Deus que morre, ele é um Deus... Ou um Deus que morre, ele é morto por outro Deus. E se ele morre na mão de outro Deus, ele não é tão poderoso quanto ele diz ser. Mas o que o senhor acha que... Como eles falam assim, Deus dos desconhecidos, como é que eles fizeram um altar com um Deus que eles não viam? Existe um livro muito interessante, que é uma das possíveis interpretações para esse contexto histórico, né? O nome do livro é Fator Melquisedeque. Muita gente não gosta, né? Tal, né? Mas assim, eu acho interessante, eu gosto do livro, né? O nome do autor é Don Richardson. E ele vai explicar esse altar do Deus conhecido por meio de uma lenda que ele teria lido em alguns manuscritos da língua grega, né? Então ele fala o seguinte, havia na Grécia, nessa época, uma grande peste, uma pandemia, que estava matando todo mundo, animais, pessoas, e ninguém conseguia curar essa peste, né? Fizeram lá feitiços, rituais, fizeram sacrifícios para vários deuses, né? E a Grécia é um tipo de uma cultura muito sincrética, né? Ou seja, a cada povo que os gregos conquistam, eles trazem consigo os deuses do povo conquistado, porque eles entendem que aquele Deus entregou aquele povo nas mãos deles. Então, como ato de gratidão, eles vão trazendo esses deuses e vão colocando eles nas cidades, nas ruas, nas praças, né? Alexandre, né? Oi? Alexandre o Grande, né? Isso é um hábito grego, né? É um hábito do sincretismo grego, né? Lembra que sincretismo vem de Creta, né? De cretenses, né? Que também eram gregos, né? Então esse hábito é um hábito tipicamente grego, o hábito de você trazer essas novas divindades, porque assim, os gregos já eram politeístas, né? Então assim, não havia nenhum problema em ter vários deuses e mais deuses, porque se você já é politeísta, nenhum deus vai ficar bravo com a existência do outro deus, né? A não ser que você coloque ele no alto grau lá da cidade, que é o templo mais importante, né? Bom, essa praga aconteceu, né? E aí os sábios de Atenas tiveram um sonho. Nesse sonho, eles deveriam mandar um navio até Creta. E lá em Creta, eles iriam encontrar uma pessoa, né, que iria resolver o problema para eles. Ele mandou o navio, né? E lá navio ao aportar em Creta, por algumas razões lá que eu não me lembro direito da história, encontram o tal do Epaminondas. Né? Epaminondas. O Epaminondas, então, ele não era ninguém especial, assim. Ele era uma pessoa mística, que era meio religiosa, meio místico, mas não era um sacerdote grande, não era uma pessoa famosa. E ele, então, entende que ele tem que ir nessa viagem, entra no navio, volta para Grécia, volta para Atenas. Chegando lá, ele olha, né? Aí conta o Dom Richardson contando, né? Chega na praia, ele olha na beira do mar, assim, nas encostas, né? Um monte de deuses, né? E aí ele vai subindo pela cidade e cada hora um deus diferente ele vai encontrando. E até ele se espanta com a quantidade de deuses, né?
E aí, então, o conselho da cidade explica para ele o que está acontecendo. E aí ele pede um dia para poder meditar sobre o assunto, né? Naquele dia, então, ele medita sobre o assunto. No dia seguinte, ele pede para eles separarem 100 ovelhas. 100 ovelhas brancas e 100 ovelhas malhadas, de cor diferente a pelagem, né? E colocá-las em um local onde elas não pudessem comer durante 3 dias. Então elas ficam separadas. Depois de 3 dias, ele pede para soltar as ovelhas, e aí ele fala: as ovelhas que pastarem, vocês deixam elas livres. As ovelhas que, ao invés de comer e deitar no chão, vocês marcam o local e sacrifiquem a ovelha naquele local onde ela estava. E aí, então, aconteceu que as 50 ovelhas brancas se assentaram e as 50 ovelhas que eram de outras cores pastaram normalmente. E aí, então, eles sacrificaram as ovelhas em cada um do local onde elas tinham sentado e a peste acabou, né? A peste passou. E aí, então, o Epaminondas vai voltar para Creta. Só que aí os gregos, eles falam assim, olha, nós precisamos honrar a esse Deus que nos libertou dessa peste. Que nome nós vamos colocar para honrar esse Deus, né? A gente vai subir lá os altares, né, esses deuses. Aí o Epaminondas pensa, se eu falar que foi Zeus e não foi Zeus, a ira desse Deus vai vir sobre mim. Se eu falar que foi outro, se eu falar que foi outro, se eu falar que foi outro, porque na verdade o Epaminondas não sabia qual era o Deus. E aí ele fala, coloquem aí então ao Deus desconhecido. E aí esses altares ficaram, né, 50 altares, e aí o Epaminondas, o Dom Richardson fala que eles foram sendo desgastados com o tempo, porque ninguém adorava esses deuses, né, foram sendo perdidos, até que um político de Atenas, ao passar por uma praça pública, ele viu aquele altar todo quebrado, e aí ele vai ver os registros e viu o que aconteceu, e ele fala, para preservar a memória, vamos restaurar esse altar. Então, quando Paulo chega, havia um único altar restaurado, que era esse altar ao Deus desconhecido, né, que ficava próximo do Areópago. Por consequência, né, ele usou isso como porta de abertura para poder pregar o evangelho para os gregos. Isso é a ação de Deus na história, de novo, intervenção de Deus na história. Isso é o que o Dom Richardson chama de fator Melquisedeque, né, que ele quer dizer que Deus ele aparece para as culturas, para as pessoas, antes do evangelho chegar, né? Ele aparece como apareceu o Melquisedeque para Abraão, né? Um sacerdote do Deus desconhecido, mesmo antes de existir Moisés, né? Mesmo antes de existir Arão, mesmo antes de existir sacerdócio. Né? Cabe até uma pergunta, até uma discussão acho interessante, é sobre o que veio primeiro, o milagre ou a fé? Obviamente, né? Para a teologia, na verdade não, para a teologia reformada, vamos dizer assim, o milagre, né? O milagre e a fé estão totalmente desconectados, né? O milagre é uma ação e a fé é uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Quem associa milagre com fé é quem acha que o milagre depende da fé. E aí é uma linha mais neopelagiana. Uhum. Ou arminiana, né? Pelagiozinho dando uma passeada por aí. Então a linha neopelagiana fala que o milagre depende da fé, né? Ah, por que você não foi curado? Porque você não teve fé. Lá na linha reformada, o milagre acontece independente da fé, né? Então, explica por que Jesus fez tantos milagres e teve tanta pouca fé entre os judeus, né? Uhum. E aí, as duas linhas têm seus argumentos, né? Mas é bem por aí. Bom, aqui nós temos a letra Xi, né? Sim. Aqui tá Xi, né? Xi, mas esse Xi aqui, esse XI, né? Na verdade, eles evocam o som do KS, como na palavra táxi. Não de CH, como em xícara, né? Mas de KS, né? Então, a transliteração, mesmo quando é transliterado como X, você lê KS, né? Você lê XI. Por isso que a gente prefere a possibilidade de transliterar das duas formas. A gente prefere transliterar como X, mas com o som de KS. Tudo bem? Tudo bem. A maiúscula dela, ela é bem simples, na verdade, né? Ela é um traço maior, aí um traço menor, um traço maior. Só isso, né? Isso é o Xi. A minúscula dela é complicada, né? Porque ela é uma mistura. Você vai ver, né? Ela parece que ela tem um sigma, aí depois, né?
ela tem duas voltinhas aqui, né? Duas voltinhas, né? Então, como é que a gente faz ela? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Seria mais ou menos... não vai dar certo eu fazer, mas é mais ou menos isso. Depois a gente vê direitinho. Se você não conseguir fazer aí, porque na gramática tem a grafia, né? Tem lá como você faz o desenho da letra, né? Por onde Vocês viram isso aí? o vetor. Isso, né? Logo no começo. Logo no comecinho tem lá, né? E aí dá para vocês treinarem por ali. Fica mais fácil. Que é aqui, né? Nessa página aqui. Isso mesmo. Então, essa aí é a letra Xi. Xi. Então, ela aparece assim, né? Ela aparece, ó, tem o sigma, né? Que eu falei, que aqui é assim, né? Sigma. Aí parece que ela continua. E aí, se ela continuasse até aqui, ó, você teria a letra zeta, né? Uhum. E aí ela faz mais uma voltinha. E aí você tem o Ki, ou Xi. Aí, cara, conseguiu fazer, ó. Copiando por cima. Vamos lá, então. Então aí tem não tem nenhuma palavra. Você pega o dicionário aí, você pode perceber que não tem nenhuma palavra que comece com Xi. Não porque não exista, mas é porque não tem. Então eu escolhi palavras que tenham ela dentro da palavra, né? Uhum. Que ajudam a gente com algumas outras palavras. Bom, a primeira aqui? Doxa. Doxa. Tradução? Opinião, né? Opinião é a tradução desta palavra dentro do grego clássico nas obras de filosofia. Uhum. Nas obras no Novo Testamento, a tradução é glória. Glória. Agora, se você me pergunta por que é glória no Novo Testamento e é opinião no grego clássico, eu não faço a menor ideia para te dizer como que é. Eu já tentei pesquisar também e não consegui encontrar. Mas, para não te confundir, doxa é a palavra para glória. Doxologia. Doxologia é o estudo uma fala, né? Uma fala de glorificação ou de você se despedida, né? Despedida com um agradecimento, né? Com uma gratidão, uma glorificação. Então, doxa, palavra para glória, né? Glória. Uma coisa interessante sobre essa palavra, eu acho que é interessante pontuar aqui, é porque ela traduz duas palavras gregas, duas palavras hebraicas, perdão. Uma mais comum no texto bíblico, a outra quase não aparece no texto bíblico, mas ela aparece na literatura judaica, né? E que a gente escuta muito. Quando a gente vai lá para o Novo e Antigo Testamento, a palavra glória, né? Glória de Deus, a única palavra, né, que aparece no Antigo Testamento é a palavra kabod. Kabod. Muita gente gosta de usar, né? E aí ficou muito famoso na fala de cantores. Kabod. Não é que eu já ouvi falar que eu escrevi como Kadosh, entendeu? Aí... Kadosh é santidade. Ah, tá, beleza. Kadosh é santidade. Kabod é glória. Uhum. Né? Lembra lá do nome do filho de Samuel? Ou filho de Samuel, se não me engano. Não, ou é o filho de Eli. Acho que é o filho de Samuel. Samuel, eu não lembro qual dos dois, quando a arca é levada pelos filisteus. Eu acho que é Eli, né? Os filhos de Eli era bandido, os dois, né, mano? Não queria nada com nada. O filho dele, não é aqueles dois, o Finéias e o Eli, não é aqueles dois, não. Eu acho que é o filho, acho que então é o filho de Samuel, que ele dá o nome pro filho de Icabode. E foi-se agora. E foi-se a glória. Então, Icabode significa não glória, né? O I ali é a partícula prefixal de negativa, né? Então, Icabode, foi-se a glória. Kabod é a palavra hebraica para glória. Mas uma outra palavra que os músicos gostam muito é Shekinah. Shekinah, olha.
Você escuta muito. Que escuta muito, mas não tem na Bíblia essa palavra, não existe ela no texto do Antigo Testamento, Shekinah. Só existe kabod. A palavra Shekinah, ela existe na literatura judaica, e ela é uma palavra que identifica a glória de Deus manifesta. Mas manifesta de que sentido? Manifesta no sentido visível. Então, por exemplo, quando Moisés fica com o rosto dele iluminado, né? Em algumas traduções, a melhor tradução, na verdade, do Antigo Testamento, é que quando ele desce do monte, depois de receber os mandamentos, né? Ele desce transfigurado do monte, né? E aí aparece um chifre na cabeça dele, assim, né? Chifre. Que é um símbolo de autoridade, né? Isso mesmo, né? Força, autoridade, não é? Isso, né? Também, da mesma forma, a manifestação de Deus por meio da fumaça que encobria, né, o templo quando ele foi consagrado, ou as manifestações de Deus que nós chamamos de teofanias, né? Quando Deus se manifestava visivelmente, isto aí os judeus chamam de Shekinah. Tá, então não tem no Antigo Testamento Shekinah. Só na A palavra não, só o conceito. Sabemos. Tá, e quando Jesus tem lá no Monte da Transfiguração, que palavra que usa? Isso, ele usa doxa, né, que é a glória, né, que já é uma tradução grega já. Mas a palavra ali é para identificar Shekinah. O conceito Shekinah existe, a palavra não. Tá, então glória que... Doxa é uma glória vista, então, conceito grego. Não, porque ela traduz as duas, né? E aí, kabod também é glória. Mas kabod não é glória visível. Kabod, ela é traduzido por peso. Peso da glória de Deus. Não é visível. Que não é visível. Ou seja, que é aquela glória no sentido da pressão moral, do peso moral. De você estar diante de Deus e aí você sentir uma presença que te faz sentir-se pesado, né? Isso é o kabod, né? Que é a glória da autoridade de Deus. Enquanto o Shekinah é a glória da presença visível, né? Da manifestação, né? Geralmente elas são associadas, uma está associada com a outra, né? Mas um exemplo, né? Moisés, quando vai encontrar com a sarça ardente, a sarça ardente é Shekinah, né? É glória visível. Só que ele não pode chegar até ela com os pés calçados, né? Ele tem que descalçar os pés com uma atitude de respeito ao peso daquela glória, né? E aquilo é kabod. Quando eu acho ainda que é o Samuel que dá o nome para o filho dele, se não me engano, Icabod, né? Foi-se a glória, significa o quê? Que agora haverá corrupção, ou seja, que haverá desvirtuamento moral, porque a arca foi levada. Make sense. Tá, então nessa passagem aí só usa o kabod, né? Da sarça. Isso. Da sarça você vai utilizar, você sabe que a Shekinah e a kabod, né? As duas. Só que a gente, Aí seria o jugo, então chega até a interpretação. O kabod é o jugo, exatamente. É o jugo da presença de Deus. Só que não é o jugo da presença manifesta, é o jugo da presença, vamos dizer assim, densa, né? Da presença moral, da presença não visível, mas da presença, não vou dizer não quero nem dizer espiritual, mas social mesmo, né? A arca, você não, por exemplo, você percebe que tem gente que peca, por exemplo, mas não dentro da igreja. Entendi. Na igreja, o cara tem um certo medo do altar, um medo daquele lugar sagrado. Então, isso é a representação do kabod. Pois é, né, Zé? Mas aí essa leitura que coloca como altar, nem assim, eu vi uma ministração, uma ministração do Augusto Nicodelli falando sobre não essa comparação, mas essa... Associação. Oi? Associação. Essa associação, essa mania de querer trazer o judaísmo para as igrejas de hoje, entendeu? Que ele fala, não, isso aqui Sim. ficou lá atrás, isso não acontece mais, não tem altar, não tem sacrifício. É verdade. Aí eu vi uma administração dele muito boa, por sinal. Né? É verdade. É isso mesmo. Toda a estrutura religiosa que nós temos hoje, ela é judaica, ela não é cristã. Né? Inclusive, a própria Igreja Católica, a estrutura é judaica, né? Você vai pegar da onde que se tira os paramentos, né? Os elementos,
o ritual, tudo isso vem de Levítico, né? Tudo isso vem dos textos do Antigo Testamento, né? Então, é verdade mesmo que o Nicodemos fala, né? Só que ainda está presente na nossa mente, né? Na nossa... Isso, muito parece que foi enraizando, tipo, virou cultura, né? Porque Paulo não tinha igreja, né? Paulo, Pedro, né? Os apóstolos, né? Os conversos não tinham essa estrutura. Frequentavam casas de pessoas, né? Eram praças, eram catacumbas, cemitérios, eram praias, né? Então, não havia essa vinculação do lugar sagrado até que o cristianismo foi se tornando romano, né? E aí, quanto mais próximo do imperador o cristianismo chega, mais essa estrutura, né, religiosa vai se formando. Mas vai ganhando estrutura, né? Não é que Constantino criou o cristianismo, mas é que ele deu uma forma, né, formal, né, deu uma forma de religião. Ele deu um certo... Ele abriu espaço, né? Isso, Cara, a minha religião, eu sou um imperador, então, claro, né, eu quero ter um templo, né, eu quero ter um sacerdote, claro, eu quero... Aí vai criando toda essa estrutura que é uma complexidade, né? Não é que Constantino criou, mas é que é natural que isso aconteça na medida em que a religião vai se transformando cada vez mais próxima do poder político. Bom, próxima palavra lá. Doxassou. Isso. É um verbo. É um verbo. Deu alguma coisa. Então, parecido com glória lá? Não é... Sim, é a forma verbal de glória. Eu glorifico. Isso. E aí, para perceber, já que a gente já começa, né, a perceber o radical das palavras, né? E como uma palavra vai formando outra, né? Que isso é uma coisa muito importante para quem trabalha com grego, né? É perceber como uma palavra forma outras, né? E aí é mais fácil você perceber a origem delas. A última palavra? Sarx, de onde vem a palavra sarcófago, de onde vem a palavra, sei lá, acho que só sarcófago que eu lembro agora. É uma das palavras mais utilizadas também para identificar a luta do cristão. A luta? A luta do cristão, mano? Tô brincando com isso, né? A palavra é carne. Carne? Isso faz sentido, pô. Não é brincadeira, não. Faz sentido. Sarx. Aqui é importante a gente lembrar, assim, Sarx, as palavras, né? Elas, por vezes, elas vão ganhando sentidos diferentes a depender do contexto, certo? Então, o contexto pode dar sentidos diversos. A palavra sarx, no dicionário, na forma normal dela, né, ela identifica carne, proteína, né? Então, se você vai num mercado grego hoje, vai comprar carne de porco, de porco não, né? De porco. Carne de porco, carne de vaca, tal, né? Esse aqui é um bife, né? Carne, sarx a palavra, né? Mas, como ela é utilizada no Novo Testamento, ela ganha um outro sentido, né? Amplia o campo semântico dela para identificar simbolicamente o lado degenerado da humanidade. Tudo bem? Beleza. Então, sarx é tanto proteína, tanto carne, como identifica também, em sentido simbólico, né? Uma tendência materialista, né, e a satisfação dos desejos e das vontades humanas, vamos dizer assim. Então, mas ele não é corpo. Sarx não é corpo. Sarx é carne, né? Existe uma outra palavra para corpo. A gente vai ver mais para frente. Então, existe uma palavra para identificar o corpo e uma outra palavra para identificar carne. Porque... Então, essa aí que você colocou, então, essa sarx, ela se encaixa naquele sentido em que o Paulo começa a falar lá na Carta aos Romanos, no capítulo 7, que ele fala que o bem que eu não quero fazer, não faço, porque o mal
habita em mim, mesmo que eu quero fazer o bem, eu não consigo, né? Ele fala assim, né? O bem Miserável. Miserável homem que sou, né? Pois o Homem que bem sou. que quero fazer não faço, e o mal que não quero acabo cometendo, né? Isso. O Paulo, ele vai opor, acho que em Gálatas, né? As obras da carne, né? Então, ergon sarques, né? As obras da carne, e o fruto do Espírito, que é o carpon pneumáticos, né? Então, o fruto do Espírito é aquilo que faz com que a gente se pareça mais com Cristo. O amor, né? Que é o amor, né? Primeiro. E as obras da carne são aquelas que nos lembram da nossa natureza. degeneração, da nossa... eu não quero falar natureza no sentido... Eu quero falar assim da nossa degeneração, da nossa queda. Na degeneração é mais adequado. Então, sarx é a noção de degeneração, né? Que é uma natureza corrompida, né? O que o Calvino vai chamar de depravação total. Isso é sarx, né? E aí a luta é contra a luta do cristão, que eu disse, né? É contra sarx, é contra a carne. Aí você vai lá para Paulo e fala assim, Paulo fala, não, a luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e tal. Naquele texto está falando o quê? Que a luta não é contra o corpo, mas é contra a dimensão espiritual. Ele não está usando lá a palavra sarx para identificar essa dimensão da obra da carne. Lá naquele texto de Efésios, ele está falando lá no texto de Efésios, ele está falando do corpo. Nossa luta não é contra o corpo. Por que não? Porque o corpo no cristianismo é sagrado. Ele é positivo, ele é bom. Tão bom que ele será ressuscitado e depois transformado. Lembrando que Cristo, ele está hoje no céu com o corpo que ele esteve na terra. Não, nossa, o corpo esteve na terra. Ou seja, é um corpo que possui ainda as marcas da crucificação. Portanto, é um corpo, o corpo não é um problema para o cristão. O problema do cristão é a vontade, é o desejo, né? A má vontade, né? É a concupiscência da carne, não o corpo em si. Por isso tem gente que chama isso aí naquele conceito de dicotomia e tricotomia, né? Que coloca isso como a alma, como um entendimento, sendo a alma, que é tudo aquilo que você entende, como você pratica, como você age, nessa esfera aí, né? Então assim, eu não gosto da ideia de dicotomia, porque eu acho que ela é errada. Por quê? Porque dicotomia significa que você vai cotomizar, ou seja, você vai cortar e separar duas coisas, né? Isso. Eu acho que isso é errado, por quê? Porque o homem, ele não é separável. O que faz um homem, né? Como o homem ele é composto? Ele é composto daquelas unidades lá, né? Se é corpo, alma e espírito, se é corpo e alma, se é corpo, alma, espírito, vísceras, o que for, né? Ele é essa composição. Se você tirar uma delas, você não tem mais um homem. Entende? Então, Deus não criou o homem para ser só uma parte disso. É para criar ele inteiro. Por isso eu não gosto da ideia de dicotomizar, nem tricotomizar. Mas se você quer entender que o homem é feito de várias partes, pode ser. E nesse caso, o homem é feito de um corpo que é um corpo bom, que Deus criou, de uma alma que é uma alma boa, que Deus criou, e de um espírito que, para mim, é o sopro de vida, que está no homem, que também é bom. Mas existe... Ruá, exatamente, né? Ou pneuma, né? Do grego, né? E aí nós temos... Aí, olha só, né? Quando a gente vai falar sobre o corpo aqui, a gente não usa a palavra sarx, a gente usa a palavra soma. Lembra de psicossomático, né? O que é psicossomático? É uma coisa da alma que se manifesta no corpo, né? Quando você tem, por exemplo, sei lá, né? Ansiedade, né? Depressão, que a pessoa fica sem energia, né? Às vezes fica pálida, ou seja, é uma coisa da alma que atinge o corpo, né? Então, isso é soma. Soma é bom. Soma é aquilo que Deus criou e disse que era bom. O que aconteceu com o soma? Ela virou sarx. E aí, o que acontece na Anastásia? Dá para vocês comer, mas eu preciso comer aqui. Estou numa dieta aí rigorosa.
De engorda? Não, eu quero emagrecer, mano. Dieta rigorosa de... E fecha a boca, né, mano? É a dieta do Saitama. Então, o que o Lennon tá fazendo agora, né, é justamente alimentando o Soma. Foi didático, ó. Próxima lá, então. Vamos lá. Omicron. E aí, pelo nome, você já vê, né? Omicron, né? Vem de micro, né? Ou seja, é o O pequeno, né? É Ozinho, né? Então é o O. Enquanto a outra letra O é ômega, né? Ômega, né? Que é o O grandão, né? Então o ômega é uma vogal longa, né? E o ômicron é uma vogal breve, né? Ômicron. Aí o ômicron maiúsculo e minúsculo, ele é igualzinho ao nosso O. E vamos para as palavras. Como ela começa com vogal, então todas as palavras vão levar o quê? Acento, não. Não, cara, tá aqui, eu anotei aqui esse trem, cara. Aspiração. Isso mesmo, né? A aspiração, né? Sinal de aspiração. A aspiração pode ser de duas formas. Branda e áspera. Branda e áspera. Muito bom. Neste caso aqui, todas elas são Áspera. Ué? A branda que não tem som, né? Acho que A branda não tem som. não tem som. Essa é a branda. Aqui Todas pra essas lá palavras. é branda. Isso. Todas as palavras aí são brandas. Isso. Tá? A áspera é quando a voltinha dela, né, tá para dentro da palavra. Tá dentro da palavra. Então vamos para a primeira lá. Oikos. 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 Opa. Já viram essa palavra antes? Não lembro. Oikos. Ô, Zac, esse negocinho, esse tipo um tio aí em cima. Isso é um sinal de identificação fonética, né? Significa que essas duas letras não formam ditongo. Tá, beleza. Não forma de tom. Mas pra gente não muda nada. Por quê? Porque mesmo que elas formassem ditongo, não alteraria na pronúncia. Aqui, o que vai acontecer é que quando eu fizer a divisão silábica, eu vou saber que tem 1, 2, 3 sílabas, ao invés de 2 só. Uhum. Mas é como se ela quisesse dizer que não forma ditongo. É como a gente usava isso no português com a trema. Em cima do U, em algumas sílabas que a gente queria ressaltar o som dele, né? Uhum. Como linguiça, por exemplo, né? Linguiça, né? Sem a trema ficaria linguiça, né? Então a gente perde o som do... Para deixar o U lá, tem que colocar trema. Hoje não tem mais, aí ficou bagunçado o negócio, mas é mais ou menos por isso. Volta de novo. Bom, oikos, eu disse que na letra mi, que a palavra nomos, eu ia utilizar outra palavra para poder conjugar formar uma nova palavra para vocês, né? E aí eu vou usar essa aqui mesmo, né? Que é oikos mais nomos. Essa palavra, essa junção dessas duas palavras, forma a palavra economia. 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 Não ajuda nada para a gente saber o que é oikos, né? Mas é só para a gente saber que economia vem disso, né? Economia vem de oikos mais nomos. Nossa. Se é nomos, é alguma coisa relacionada com lei, né? E a oikos, ela é a palavra grega. Oikos. É a palavra grega para casa. Casa no sentido de lar. Algumas igrejas que trabalham com célula usam a palavra oikos, né? Para identificar os grupos pequenos, né? Isso é mais antigo, talvez, não tão moderno. Antes de falar célula, falavam oikos, né? Existe uma outra palavra grega, muito mais famosa, que também significa casa, que é a palavra ethos. Ô, Zac.
Nesse etos que colocou aí, eu estou fazendo um curso de pregação expositiva. Ele fala dessa palavra, ele fala assim, de etos, patos e logos. Certo? Então, ethos significa originalmente casa, mas ela está muito relacionada com a palavra modo de ser. Isso, ele fala que é inerente ao pregador. Ele fala isso aí, esse ethos inerente ao pregador, o patos a plateia e o logos é a... Porque da palavra ethos vem a palavra ética. O que é ética? Ética é uma maneira de se comportar, né? É um modo de ser, um modo de se comportar. Mas de onde surgiu a palavra ética? Surgiu dos comportamentos das casas, ou seja, cada casa tem um ethos diferente. Nessa casa, o pai, ele manda, a mãe é submissa, o filho faz tal coisa, a filha faz tal coisa, o sobrinho, o tio, o agregado. Então, o ethos é uma organização do modo de ser nas microsociedades, né? Que são as casas. Enquanto a casa em si, materialmente falando, ela é o oikos. Beleza, entendi, então. Entendeu? Entendi. E por que economia, né? Porque economia é a palavra utilizada para a prática de fazer a manutenção da casa, a manutenção da vida do lar, né? De como você transforma uma casa, uma edificação em um lar, né? Então você vai colocar cores, né? Você vai colocar mobília, você vai colocar alimento, né? Você vai colocar uma série de coisas que transforme aquele lugar que você está em uma casa, em um lar, né? Algo que pertence a você, né? Isso é o oikos. Economia, então, é o procedimento de organizar, né? De manter a oikos, que é a casa. Entendi. O Fred, tá gravando aí, Fred? Beleza. Você falou do patos, né? Patos é a palavra que dá origem à palavra paixão. Patos. Patos. Dá origem à palavra paixão. E em todo o texto bíblico é uma palavra de origem negativa, no sentido de que ela aponta para algo ruim, né? Da onde vem, então, a palavra patologia. Patologia vem de doença, né? E aí a paixão, ela é um tipo de doença. Por que o pregador ele trabalha com o patos da plateia, né? Porque ele quer, de certa forma, encantar, ele quer seduzir a plateia dele. Quer que a plateia dele se apaixone pelo seu discurso. O problema disso é que, quando alguém está apaixonado, ele tem uma séria dificuldade de pensar racionalmente. E aí pode ser, entendi, faz sentido, porque aí acaba sendo levado pelo que está sendo falado em função da paixão que foi despertada, da emoção, do sentimento que foi despertado nele, né? Perfeito. Então, o pregador, ele tem que despertar patos, mas entendendo que ele não pode, vamos dizer assim, ele não pode se fiar, garantir o seu discurso e garantir que as pessoas, elas dependam disso, né? O patos é quando uma palavra, né? É quando eu estou aqui dando aula e a minha aula é significativa para você. Você gosta do que eu falo, você se apaixona pelo aquilo que eu falo, você se incentiva, isso é patos, né? Mas depois que passo a paixão aqui, fica o que é o conhecimento, né? E isso é importante para você digerir, né? E aí o logos. Então, ele juntou essa tríade, né? Essas três palavras aí, o logos, né? Logos, né? O logos é, então, o conteúdo do discurso, né? Se você tem ética e logos, né? E você tem patos, você consegue convencer, você consegue arrastar qualquer multidão para o lugar correto, vamos dizer assim, né? Próxima palavra lá. É a de baixo ali, né? Ônoma. Onoma. Isso.
Nome. Nome, né? Nome de Jesus, né? Onomaton Iesus, né? Nome de Jesus, né? Então, quando você vai fazer uma prova em grego, a primeira coisa que aparece lá para você preencher é seu nome, né? Aí tá escrito lá, onoma. Da onde vem a palavra onomatopeia, né? Onomatopeia. O que é topeia? Topeia é som, é barulho, né? Onoma é o nome do barulho. Então você faz assim. Isso, onomaton Iesu. Nome de Jesus, né? Na verdade é ho onomaton Iesus, né? E a gente vai ver as frases, quando a gente terminar os vocabulários, a gente começa a memorizar frases, né, inteiras, né? E aí a gente vai começar a ver essas coisas aparecendo mais claramente, né? Bora adiante aí que eu já tô quase no limite da hora aqui. Tá, vamos lá, rapidão. Essa aqui é a cognato também, é fácil. Né? Oftalmos. Isso. Então, Olho. Perfeito. Olho. Se fossem olhos, seriam, na verdade, é outra palavra, né? É olho, o olho, tá? Oftalmóis. Aqui, se fosse olho, seria oftalmai. Próxima. Oclós. Oclós. Não, então, oclós é a palavra para multidão. É, inclusive, da onde deriva o meu nome, que é o nome de um imperador, né? Oclécio vem de Deoclésio, né? Deoclésio significa Deus de multidões. Oclécio significa multidão de louvores, né? Então, multidão. Próxima. Lembra aí que tem ditongo. é ditongo, né? Uranos. Uranós. Perfeito, é isso aí. Céu. Eu expliquei na aula lá sobre os deuses primordiais, né? Urano. Não, hein, Fred? E também, né? Aí, Basileia Tom Uranó. Basileia Tom Uranó significa reino dos céus, né? Basileia Tom Uranós. E a última? Oligos. Oligos. É cognato também. Cognato, sim, né? Tem ela na língua. Né? Vem de oligarquia. Isso. Oligarquia. Eu sei o conceito, né? Mas o significado da palavra, né? Oligarquia é concentração de poder na mão de poucos, né? Essa aí mesmo. Poder? Poucos. Poucos. Oligos, poucos, né? Oligarquia, poder dos poucos, né? Dos poucos. Tudo bem? Beleza. Então vamos deixar o Lennon fazer o que ele tem que fazer agora, seja lá o que for.